Olá pessoal, um grande dia para todo mundo, sejam bem-vindos. Equação do terceiro grau, em que as raízes formam progressão geométrica. Raízes que estão em progressão geométrica. Equação de terceiro grau, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero. Mostrei na aula sobre PA, não é isso? Agora as raízes formam progressão geométrica. Como resolver uma equação nessa condição? Então veja bem, a raiz média são três raízes, porque na equação de terceiro grau, a raiz do meio ela é a raiz cúbica do produto das raízes. Pelas relações de Girard, as relações entre os coeficientes das raízes, o oposto de D sobre A é o produto das raízes. Então, se eu extraio a raiz cúbica do produto de três números, eu acho a média geométrica desses três números. Então, para encontrar a raiz média, eu preciso determinar a média geométrica. A média geométrica de três números é a raiz cúbica do produto desses números. E o produto eu posso achar nos coeficientes D e A da equação, entendeu? Aí você vai ter a raiz média. Depois, utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffini para encontrar o que? A equação de segundo grau, cujas raízes são raízes dessa equação de terceiro grau também. Tá certo? Então veja lá. Vamos lá nos exemplos? As raízes da equação x3 menos 13x2 mais 39x menos 27 igual a zero formam progressão geométrica. Calcule-as. Então, primeira coisa, calcula a raiz média, calcula a raiz do meio. Porque já que forma uma progressão geométrica, existe o termo 1, termo 2, termo 3. Termo 2 é o termo do meio, né? Então, vamos lá. O termo do meio, ele vai ser igual a raiz cúbica de quê? Que deu D. O D é a constante, ó. A é 1, B menos 13, C 39 e D menos 27. Vai ser o oposto de D, o oposto de menos 27 é 27, dividido por A. O A é 1. Ou seja, a raiz cúbica de 27, 27 fatorado dá o quê? Não dá 3 ao cubo? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Quanto que é a raiz cúbica aqui? Ó, fica 3 elevado a 3 sobre 3. Quanto que é 3 elevado a 3 sobre 3? 3 elevado a 1. É 3. Né? Muitos de vocês já sabem que a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então achamos a raiz do meio, né? Agora, vamos fazer o dispositivo de Briot-Ruffini com a raiz 3. Certo? Aí fica assim, ó. Coloca aí a raiz 3, que acabamos de achar, certo? E os coeficientes? 1, menos 13, 39, menos 27. 1, menos 13, 39, menos 27. Então, nós estamos dividindo o quê? Esse polinômio, essa equação dada, esse polinômio de terceiro grau, pelo binômio x menos 3, que é a raiz. Quando eu divido um polinômio de terceiro grau por um de primeiro grau, vou ter a equação de segundo grau, que é o que nós vamos obter aí. Abaixo 1. 1 vezes 3, 3. 3 somado com menos 13. É 3 menos 13, dá quanto? Dá menos 10, não é? Menos 10 vezes 3, menos 30, somado com 39. É 39 menos 30, dá quanto? Dá 9. 9 vezes 3, 27, somado com menos 27, dá o quê? Dá 0. Então, aqui estão os coeficientes da equação 1x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0. Equação de segundo grau, cujas raízes são também raízes da equação de terceiro grau dada. São raízes dessa equação aí também. Como é que fica aí nesse caso?
Quais são as raízes? Vamos calcular pela soma e produto? A soma das raízes. Oposto de B sobre A. 10. Oposto de menos 10 é 10. Produto das raízes. C sobre A. 9. Eu tenho que achar dois números. As raízes são dois números cuja soma é 10 e produto 9. 1 e 9. 1 mais 9, 10. 1 vezes 9, 9. Então, qual foi a raiz que eu achei antes? Não foi a raiz 3? A raiz do meio não é 3? Então, qual que é a progressão geométrica? 1, 3 e 9. 3 é a raiz do meio que nós achamos pela fórmula, lembra? Raiz cúbica de menos D sobre A. Olha ela aí. Então, é um APG de razão o quê? Razão 3. Podem também formar um APG de razão 1/3, se eu escrever o contrário, 9, 3 e 1. Né? A razão vai ser o inverso, 1/3. Certo? Não é interessante? Agora, veja bem, entenda bem as relações entre os coeficientes e as raízes da equação lá. x3 menos 3, x2, etc. Dessa equação aqui, ó. A soma das raízes combinadas de 1 em 1 é 1 mais 3 mais 9. Isso dá quanto? Dá 13, não é isso? Observa. Veja aqui que o termo B é 13, é menos 13. Ó. A soma das raízes é o oposto de B sobre A, é 13. A soma das raízes combinadas duas a duas, ou seja, é 1 vezes 3, combinadas 2 a 2, mais 1 vezes 9, mais 3 vezes 9, essa soma aí vai dar quanto? Essa soma vai dar 39. O que é o 39? É o termo C, olha lá, a soma das raízes combinadas 2 a 2 é C sobre A, olha lá, 39. E a soma das raízes combinadas de 3 em 3, ó, combinando de 3 em 3 vai ficar 1 vezes 3 vezes 9. 9 vezes 3, 27. O que é o 27? Olha ele lá. O menos 27 é o D, ou seja, a soma das raízes combinadas de 3 em 3 é o oposto de 27 sobre 1, ou seja, 27. Isso que são as relações entre os coeficientes e as raízes, ou seja, as relações de Girard, certo? Aqui é o mesmo que o produto das raízes, você concorda? O produto, 1 vezes 3 vezes 9, produto das raízes é o quê? É oposto de D ao 27. Oposto de D menos 27 sobre A, ou seja, 27. Pessoal, 5 segundos, até a próxima aula e obrigado.